Estamos de volta com Olho no Olho. Converso hoje com o psicólogo Leonardo Romão Júnior, meu amigo de 15 anos, eu acho, já. Né? E tem palestras muito interessantes. Ele é uma pessoa que sempre está estudando, está participando de congressos, está participando de reunião de grupos de pessoas que estudam o comportamento humano, e isso é muito interessante. Sempre buscando o melhor para, obviamente, também atender melhor ainda os seus pacientes. Leonardo, você usou um termo muito interessante na deixa do último bloco, que foi o termo colapso. A humanidade está em colapso, o ser humano está em colapso. Sim. Nessa luta entre o ter e o ser, a qualidade de vida fica aonde? Por que pessoas estão abandonando, as pessoas que estão acordando para essa realidade estão muitas vezes abandonando entre aspas, luxo que tem por uma vida mais simples, porém com qualidade de vida. Isso. É um bom negócio, Leonardo? Exatamente. É um negócio que te tira dessa situação competitiva, né? Onde você tem que ser o melhor, né? Te tira de valores, né? que estão sendo vendidos o tempo todo. Enfim, então sair dessa situação, trocar por uma vida mais simples, você descobre prazeres, descobre que você pode ser muito mais feliz, digamos, numa praia, com pessoas, ou no campo, ou em qualquer canto que seja, e não precisa ter a roupa X, o carro Y, ou qualquer coisa assim. Então, algumas pessoas estão descobrindo a importância, digamos, o poder do conhecimento interior, e não o poder do dinheiro. Né? E isso está causando uma espécie de libertação, né? No sentido de que são pessoas que começam a definir, de fato, o que elas querem, não são mais suscetíveis, digamos assim, a essa influência toda, né, que existe à nossa volta. É um começo. Né? Acho que esse colapso, por isso que eu disse, né, acho que tudo isso é muito importante, na medida em que as pessoas começam a se desencantar com o sistema no qual nós vivemos, começam a descobrir, né, que elas são responsáveis por elas próprias. E ninguém vai fazer essa evolução por elas. Né? Muitas igrejas ou muitos professores ou cursos ajudam. Né? Eles dão o básico, resolvem algumas coisas. Mas quem quer ir mais a fundo, né, percebe que ele só pode contar com ele. Né? Ou seja, que a descoberta final, né, que a liberdade mesmo, na forma de pensar, de agir, de ser, é exclusivamente responsabilidade dele. Aliás, você tem um quadro no seu consultório que me chamou a atenção, não sei se está lá ainda. Está lá ainda. Está lá ainda, né? Que diz, me corrija se eu estiver errado, algo assim, prepare-se porque o mais importante encontro da sua vida você vai ter é consigo mesmo, é isso? Mais ou menos mais ou menos essa ideia, linha. Exatamente. Acho muito interessante Exato. Isso, né? Quando você deixa, muitas vezes, de responder a esses mandados, esses apelos, Isso. E faz o autoconhecimento. Isso. E aí é que entra uma coisa tão importante. Você é o único responsável pelo jeito que você está vivendo. Ou seja, não adianta culpar... Terceirizar. Família, mãe, o pai, avô, que educou de um jeito, né? Ou o governo, ou falta uma infraestrutura, porque se me dessem isso ou me dessem aquilo, eu seria diferente. Para com isso. Eu sou responsável. Eu estruturo a minha vida do jeito que eu acho que ela tem que ser e o que eu preciso. Só que isso não interessa ao sistema. Há outro grande líder que o diga, né? Felizes são aqueles que compreendem que o que mais precisam é ter apenas aquilo que precisam realmente para viver. Exatamente. Né? Então, essas pessoas se libertam. Se libertam, digamos, a grande libertação da alma, a gente pode dizer assim, né? É quando as pessoas têm essa percepção e vão adiante nisso, e vão às suas buscas pessoais sem responsabilizar ninguém. Né? Porque aí você não tem desculpas, você está frente a frente. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, trocando um pouco para a juventude,
O que você acha, por exemplo, né, um recado aos jovens? O jovem, ele fez 18 anos, tudo bem, o pai e mãe ajudaram, coisa e tal, mas fez 19, fez 20, fez 21, fez 25 e continua, de alguma forma, né, dependendo única ou exclusivamente do país. Se o pai ou a mãe não ajudam, eles acabam, pô, você não me ajudou. Peraí, mas de quem é a responsabilidade? Agora vamos falar aqui, preto no branco, é olho no olho. Já não está na hora de acordar para a vida, Leonardo? É preciso, como a gente diz, né, deixar a água bater na bunda, né, ou você está sufocando, ou você está no fundo do poço, porque essas pessoas não vão acordar se não passar por uma experiência. Ninguém acorda para alguma coisa através de livros. Ninguém acorda para qualquer coisa que seja dentro de uma universidade ou dentro de uma escola. Não. A gente acorda para as coisas vivendo, passando pela experiência. E a outra coisa, e quando dentro de uma família alguns membros tentam fazer com que essa juventude acorde e outros ficam paparicando para que ela não acorde? Não tem como tentar fazer o outro acordar. Ele acorda quando ele tiver que acordar, ou seja, quando ele passar a real necessidade. Né? Essa situação que você descreveu, ela só vai mudar, né, quando a pessoa passar por uma necessidade. Não adianta, você tem aí um conflito familiar. Mas é justo terceirizar suas coisas com mais de 20 anos de idade, com responsabilidade exclusiva dos pais? No seu ponto de vista? Não, isso não é responsabilidade dos pais. Né? O que os pais... Financeiramente, estou falando, tá? Sim, a responsabilidade dos pais é olharem para si mesmos e verem como estão usando esse filho para encobrir, digamos assim, as mazelas próprias. Agora, tem muito pai que se arrebenta, que se estoura, Sim. Né? Vamos falar agora a verdade, que se arrebenta, que se estoura para manter os filhos, para pagar a pensão dos filhos por aí afora, e mesmo assim, as crianças, ou esse pessoal, não reconhece isso. Acha que isso deve ser eterno, que até os 40 anos de idade tem que... E aí, Leonardo, tem que acordar para a vida. Sim, você faz a sua parte. E aí esse pai se retrai, ele acha que ele é culpado. Sim. Né? E a sociedade diz, na verdade, porque nós sabemos o quanto é difícil ganhar um pão sagrado de cada dia. Sim. Né? Pão sagrado de cada dia. E aí a sociedade diz, não, mas você tem que continuar. Quem é que... É difícil, Leonardo. Fazer um programa todo sobre culpa. Né? Nós temos uma sociedade... Vamos fazer depois o quarto bloco, então, sobre isso. Fala. Tá bom. Bom, nós vivemos, como dizia um antigo colega meu, nós vivemos numa cultura culpígena, né? Ou seja, o tempo todo você se sente culpado por alguma coisa que você está deixando de fazer ou quando você resolve ser você mesmo. Né? Se você resolve defender o seu ponto de vista ou lutar pelas suas coisas, você tem que ter muita coragem, porque você está indo contra o sistema, contra tudo aquilo que tem sido ensinado. Você não pode ser egoísta, você não pode pensar em você, sempre os outros em primeiro lugar, filhos, família, esposa. Né? Então, se você quer, digamos assim, trilhar um caminho de autolibertação, né, de autoconhecimento, você tem que enfrentar muitas coisas. Né? E tem que estar, digamos assim, liberto dessa pressão de querer agradar os outros e querer ser bonzinho. Tem que estar disposto a romper com aquilo que te ensinaram. Se você não tiver essa disponibilidade, você nunca vai ser um indivíduo livre. Né? Então, enquanto você estiver preso, não tem saída. Eu vou para o break comercial. Esse bloco foi muito importante, né, para falar sobre isso. E eu tenho certeza que bateu no coração de muita gente. Eu vou para o break comercial, volto para o quarto e último bloco. Não sai daí.